Na terra seca, abundante chuva virá sobre a tristeza. Tua alegria reinará. Onde há guerra, o príncipe da paz estará. Um avivamento, um avivamento. Anunciar por todo mundo seu amor. Venha avivar a tua igreja. Somos povo teu, faz acontecer um avivamento. Oração e trabalho por avivamento no Brasil e no mundo. Boa noite, paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando a nossa escola bíblica Avivamento. E a nossa escola bíblica Avivamento, ela vai ter a participação de 3 pessoas, além de mim. As pessoas que estarão em cada cidade, de lá ela lerá e comentará o seu tópico. Eu quero começar apresentando o nosso coordenador, que é o Lucas, lá de Pitangueiras. Lucas, boa noite, paz do Senhor. Paz do Senhor. Está preparado aí para estar mediando a nossa conversa? Sim, firme e forte. Tá bom. Eu quero também apresentar o pastor Moisés, lá de Pitangueiras. Ele vai estar na nossa escola bíblica Avivamento. Tudo bem, pastor Moisés? Tudo bem, pastor Edivaldo. A paz do Senhor a todos aí, Maílson, presbítero Maílson lá de Guariba e o nosso irmão Lucas também aqui de Pitangueira. Paz do Senhor, pastor Edivaldo também. Amém. E agora eu vou apresentar o presbítero Maílson, que está representando o pastor Valdir, né? E vai, com certeza, acrescentar muito aqui na nossa escola bíblica. Maílson, boa noite, paz do Senhor, tudo bem? Boa noite, pastor. Boa noite, Lucas. Boa noite, Moisés. Boa noite, Igreja de Cristo. Vamos aqui conversar mais um pouco acerca da palavra de Deus, né? Muito bom. Então, apresentados já os nossos irmãos, eu quero já começar falando do tema. Não é isso? Então, nós vamos lá para o primeiro tópico e eu quero falar do tema. Então, nós estamos aí iniciando com essa primeira aula, né, Maílson? E o nosso tema é pertencer a Deus. Nos traz uma ideia de pertencimento, né, de identidade cristã. Nós iremos falar sobre isso. E o primeiro ponto importante que eu acho que as pessoas têm que entender é ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14 ao 18. Então, ali, as pessoas vão perceber. Eu, para encurtar um pouco o tempo, não vou ler, mas você que está aí na sua casa acompanhando a nossa escola, você pode estar lendo, abrir a sua Bíblia e ler aí. A primeira coisa importante aqui, antes de eu passar para o próximo tópico, eu quero dizer que a pessoa, para pertencer a Deus, ela precisa tomar uma decisão. Sem ela tomar uma decisão, não tem como ela pertencer a Deus. Não é isso? E um texto que a gente colocou aqui no estudo se encontra em Josué, capítulo 24, versículo 15, onde diz o seguinte: se, porém, não agrada a vocês servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus,
em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Os irmãos queridos, percebam aí que se hoje nós temos uma identidade cristã, é porque nós tomamos uma decisão. Então, tomar decisão é muito importante. Inclusive, eu acho que eu tomei 2 grandes decisões na minha vida. Uma delas foi casar, e a outra dela foi aceitar Jesus. A minha vida, ela foi marcada por essas 2 decisões. Isso para vocês terem uma ideia. Mas a gente entende que as pessoas, às vezes, elas ficam com dúvida em relação a tomar essa decisão de pertencer a Deus. Por diversas coisas, acho que os nossos irmãos que estão participando, eles vão falar muito mais ainda para frente no estudo de coisas importantes para que a pessoa tome a decisão. Não é isso? Agora, eu quero completar a minha fala nesse primeiro tópico, pastor Moisés, presbítero Maílson, e eu quero dizer que é importante a pessoa tomar a decisão, dar o passo da decisão. Né? Ainda quero firmar mais esse meu comentário com o que está escrito em Mateus capítulo 16, capítulo 28, versículo 16, melhor dizendo, onde diz assim: os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. E é impressionante isso, que Jesus passava e ele chamava as pessoas se elas queriam seguir elas. E elas, então, sentindo algo no coração muito forte, deixavam ali as suas profissões e elas seguiam Jesus sem nenhuma forçação de barra. Ninguém era forçado a nada, né, meus queridos? Vocês sabem exatamente isso, que a tomada de decisão ela tem que vir genuinamente de dentro do nosso coração. Nós não podemos, de maneira alguma, forçar ninguém a tomar essa decisão para pertencer a Deus. Daí é que surge a identidade que nós chamamos de identidade cristã, e diz lá em Atos dos Apóstolos que pela primeira vez os cristãos foram chamados de cristãos, né? Então, foi uma decisão voluntária. Então, eu acho muito importante, nesse primeiro tópico, nós abordarmos essa questão de tomar a decisão. Existem vários textos que realmente mostram que nós precisamos, para pertencer a Deus, dar o primeiro passo, que é decidir entregar a nossa vida. O próprio Salmo, que não está aqui dentro do slide, Salmo 37, verso 5, diz: entrega o teu caminho, Senhor, confia nele, e o resto ele falar. Tá? Então, eu encerro aqui. Quero passar para o pastor Moisés, que irá comentar o próximo tópico. Prosseguimento aí, né, ao tema, né, da nossa lição, pertencer a Deus. Eu quero falar agora sobre o resultado dessa decisão, né, que o nosso pastor acabou de falar aí agora, né, de tomar essa decisão. E aqui numa breve introdução, eu quero dizer que apesar de Deus querer muito, né, que nós tornemos seus filhos, ele não pode nos obrigar, né, como o pastor José Edivaldo acabou de expressar aí, né, por causa da liberdade que ele nos deu, né, nosso livre-arbítrio. E então ele não vai forçar a barra, apesar de querer muito, né, que todos se salvem. A Bíblia diz que a graça de Deus, que é o favor imerecido, né, para a salvação, ela é derramada sobre todos os homens, porém precisa da iniciativa de cada um deles. E nós vemos isso de uma forma bem clara e evidente, né, no Jardim do Éden, né, que Deus ali, mesmo sendo presciente, né, sabendo de todas as coisas, ele se limitou a apenas orientar Adão e Eva a não desobedecê-lo, a não
seguir uma outra orientação, né? Ele simplesmente orientou a eles a permanecer na sua orientação. E mesmo tendo o poder de impedi-los de desobedecê-lo, de sair fora da direção dele, ele se limitou a não interferir, né? E deixar o homem fazer a sua própria escolha. Daí o tema, né? Tomar a decisão, né? Nós precisamos, o primeiro tópico aí, tomar a decisão, né? Deus vai sempre esperar a nossa decisão de aceitá-lo. Bom, diante disso, né, eu quero entrar aqui no resultado dessa decisão, né? O que acontece depois que a gente toma essa decisão. Segundo os textos aqui que nós escolhemos como base, né? Tiago 1,18, eu gosto muito desse texto, né? E faço aqui um contraponto também com Efésios 2,10, que fala quase a mesma coisa. O escritor aqui, Tiago, né, ele disse assim que, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias da sua criatura. Então, nós vemos aqui, né, que Deus, ele é um querer dele, né? Ele quer isso, ele quer que nós voltemos a ele e nos tornemos seus filhos, né? A partir do momento que os nossos primeiros pais pecaram, a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos, né, que descenderam deles foram destituídos da glória de Deus. Ficaram excluídos daquilo que Deus havia preparado para o ser humano. Mas, né, nós vemos em Gênesis 3:15 também que Deus fez uma promessa a Adão e Eva, né, dizendo que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente e que colocaria novamente uma oportunidade para o homem, para aquele que quisesse se reconciliar com Deus, o fazer através do sacrifício do seu filho. Então, todos agora que aceitam a Cristo têm esse direito, né, de se tornar filho de Deus, e isso parte de uma vontade de Deus. Então, nesse primeiro passo, né, eu falei aqui de Efésios 2:10 também, lá o apóstolo Paulo diz que nós somos feituras dele, né, feituras de Deus, criados em Cristo, né, para andarmos segundo as boas obras que ele mesmo preparou de antemão. Esse é um passo que o Maílson vai falar aí depois sobre o resultado dessa transformação aí, né, a prática dela, né. Então, partindo desse princípio aí, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa transformação que ocorre a partir do momento que nós aceitamos a Cristo. Eu queria partir do princípio de como tudo isso acontece, né, a partir do momento que a pessoa toma decisão. Lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 13, o apóstolo Paulo escreve da seguinte maneira, ele diz assim, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, a partir do momento que a pessoa ouve a palavra de Deus, né, ouve a pregação do evangelho, ouve o plano de salvação, né, que Deus traçou, que Deus planejou, a partir do momento que ela ouve e ela aceita esse plano, aceita essa chance, essa oportunidade, Paulo fala que é a misericórdia de Deus sendo manifesta para nós, né? Então, quando nós ouvimos isso e aceitamos, tem que partir do princípio de nós aceitarmos. Quando nós aceitamos, Deus, então, dá o segundo passo, né? Ele dá o start ali para que comece, então, essa transformação. Comece em nós essa mudança, né? Essa transformação de criatura em filhos dele. Então, a Bíblia diz ali que, neste exato momento que nós tomamos essa decisão, o Espírito Santo de Deus, ele desce, né? Ele desce e nos sela, nos coloca como propriedade peculiar de Deus. Coloca sobre nós um selo, uma marca, que a partir desse momento nós pertencemos a Deus. E ele, como o Espírito Santo, como agente transformador, ele vai começar a operar em nós uma transformação, né? E é importante que a gente perceba, né, que tudo isso começa pela iniciativa que nós temos diante da proposta do plano de salvação. E isso, né, leva Deus, então, a tomar a iniciativa para o segundo passo, que é enviar o seu Santo Espírito. O seu Santo Espírito é o agente transformador que irá primeiro, né? Primeira coisa que o Espírito Santo faz, ele me convence, né, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, que eu sou pecador, e sendo pecador eu estou excluído da glória de Deus, né? Então ele me convence que eu preciso me arrepender dos meus pecados, fazer uma conversão e voltar-se para Deus. Então é o primeiro passo. O segundo passo, ele vai me convencer da justiça, ou seja, se eu não tomar essa decisão, a justiça de Deus irá acontecer em mim, né? Deus vai aplicar a sua justiça em mim.
E na cruz fica claro que essa justiça Deus aplicou em Jesus, fazendo-lo moer, né? E enfermar e morrer. Porque esse era o castigo para o homem que desobedecesse, né? Certamente morrerás. Então, Deus aplicou essa justiça em Jesus. Ele morreu em nosso lugar, mas se eu não aceitar o que Jesus fez por mim, então essa justiça, ela virá sobre mim. Está lá em Romanos 5:1, né? A Bíblia diz que eu sou justificado mediante a fé. Ou seja, a partir do momento que eu creio em Deus pela fé, a ira de Deus é desviada de mim. Eu, então, começo a fazer parte do seu reino, começo a fazer parte do seu plano de salvação. Tanto que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, que aquele que está em Cristo, nenhuma condenação há mais. Né? Ele está livre dessa condenação. Então, partindo desse princípio, o Espírito Santo, ele primeiro me convence do meu pecado, convence da justiça de Deus se eu não aceitar o sacrifício, e a partir do momento que eu aceito e me convenço, né, a fazer parte do plano, ele então se coloca como um tutor, né, como um professor, um guia, né? Ele será agora a minha lei, ele será agora aquilo que eu preciso ouvir para que eu possa andar em santificação, em transformação, né, que é o próximo passo aí. Então, ele vai me orientar, a partir daquele momento ele se torna o meu consolador, o que Jesus prometeu, aquele que vai me guiar à verdade, aquele que vai me levar a Cristo, aquele que vai me ensinar a ser como Cristo, a me tornar como filho de Deus. E há uma prerrogativa de Deus nesse sentido, que se eu não permitir que isso aconteça, eu não vou herdar a vida eterna. Né? A Bíblia diz que segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, eu preciso entender isso. Né? É o que acontece quando eu aceito a Cristo. Quando eu entendo o que Deus tem preparado para mim, aceito isso. É importante que nós, como cristãos, entendamos isso, para que nós possamos dar liberdade ao Espírito Santo para que ele comece a operar isso em nós. Né? Apesar de Deus querer muito, ele sempre vai esperar a minha decisão. A primeira é aceitar, a segunda é permitir que o Espírito Santo me ensine, né, o plano de Deus. E terceira é permitir que ele me transforme, que ele faça morrer a velha criatura, que ele vá fazendo eu entender para fazer morrer a velha criatura, e ele então ir construindo essa nova criatura, né, que é a segunda imagem de Jesus, segunda imagem do Filho de Deus. Então, agora, como que Deus agirá, né, em nós? O Espírito Santo agirá em nós. Lembrando que ele é Deus, né, ele agirá pautado nos mesmos critérios que Deus, porque ele também é Deus. Então, ele não vai forçar a barra. O Espírito Santo não vai forçar a barra, ele vai simplesmente nos orientar, né, nos ensinar. E vai depender de mim, né, entender, compreender e aplicar. O mesmo Tiago escreve aí na epístola, né, dele, dizendo que nós não podemos ser ouvintes negligentes, né, ou seja, ouvir a palavra e continuar fazendo a mesma coisa. Né? Eu ouço a palavra e eu aplico ela à minha vida, eu vou pondo em prática o que eu estou aprendendo. O salmista fala isso, né? Guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando ele diz guardei a sua palavra no meu coração, ele está dizendo, eu apliquei ela à minha vida, eu vou andar segundo ela, né? Eu vou usar ela como luz para o meu caminho, para claridade para os meus pés, né? Eu vou andar segundo a orientação da palavra. Então, nesse segundo ponto aí, nós estamos falando sobre o resultado dessa decisão. Ainda, né, continuando aqui, nós vemos nos versículos, nós vamos citar agora, João 1,12, escreve o seguinte, mas todos quanto o receberam, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Né? Então, quando nós aceitamos, Deus nos dá o poder. Quem que é o poder ou o que é o poder? O poder é o Espírito Santo. Está lá em Atos 1,8, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então, quando o Espírito Santo desce, quando nós aceitamos o Espírito Santo desce, começa a transformação, começa o resultado dessa decisão começa a aparecer e acontecer. Então, o texto está dizendo, a saber, né? Aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do varão, mas de Deus. Né? Esse texto aí está nos levando para o nosso segundo texto base, né, que fala sobre Jesus falando a Nicodemos que é necessário nascer de novo. Então, quando nós entendemos e aceitamos, nós não nascemos mais como filhos de Adão, e sim como os filhos de Deus, criados em Deus, criados para
para praticar as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Nós não nascemos mais da vontade da carne, nem do sangue, nem do varão, mas sim de Deus. Então, nós temos que entender isso. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós vamos andar segundo a orientação do Santo Espírito, que é Deus na nossa vida. Lá em Romanos 8, 26, o Paulo também escreve como Deus, de antemão, preparou tudo isso, irmão, né? De modo que só não é transformado quem não quer. Olha o que Paulo escreve aqui em Romanos 8, 26. Ele diz assim, também o Espírito, semelhantemente, o Espírito Santo, o agente transformador, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, ou não sabemos andar como convém, ou não sabemos viver como convém, mas ele assiste nas nossas fraquezas, ou seja, ele nos orienta, ele nos ensina. E ele diz ainda, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações, ou seja, Deus Pai, e sabe qual é a mente do Espírito, ele então coloca o Espírito Santo a fazer, a nos orientar segundo a sua própria vontade, como diz o texto. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos, é que ele ora por nós, para que Deus opere em nós essa transformação. E aí vem o versículo bastante conhecido da igreja, né? Romanos 8, 28. Eu acho muito interessante o que Paulo coloca aqui, dizendo que nós sabemos. Ele começa dizendo, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É importante a gente ressaltar esse sabemos aqui, porque isso leva ao ponto de partida, né? No início. Porque, irmãos, veja bem, como o pastor Divaldo falou no início aí, essa foi a maior decisão e a melhor decisão que ele tomou. Ninguém tomou uma decisão sem ter conhecimento de causa. Você não assina um contrato sem saber o que está assinando. Por isso, a necessidade de você ter um entendimento do que você está fazendo, né? Buscar esse conhecimento, o pleno conhecimento da verdade, para que você não só aceite de todo o seu coração, mas que você contribua, que você coopere com o Espírito Santo para que essa transformação ocorra. E lá em 2 Pedro, Pedro nos orienta a fazer isso rapidamente, né? Porque ela não só é necessária, como ela é útil para o nosso chamado, para o nosso ministério. Porque quanto mais a gente aprende, mais rápido a gente consegue se desvencilhar do pecado que tenazmente nos rodeia. Então, quando eu vou entendendo o propósito de Deus, o plano de Deus para minha salvação, eu coopero, eu contribuo para isso. E aí a transformação ela ocorre de forma bem rápida e bem eficaz. Então, olha o que o Paulo está dizendo, nós temos que saber, como cristão, que todas as coisas cooperam para o nosso bem, ou seja, para a transformação do meu eu no eu sou, do Cristo em mim, né? E ele disse assim, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, para se incluir no propósito de Deus, no plano salvador de Deus. Eu estou entendendo, né, e você também está entendendo aí, que essa decisão está nos levando a cumprir o propósito de Deus na nossa vida e através dela. Olha só, Paulo escreve ainda no versículo de número 28, olha como que Deus cercou-nos de todas aquilo que nós precisávamos para ser transformado e para se tornar seu filho. Ele disse assim, verso 29, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha só, Deus nos predestinou a isso, né? Quando você fala de predestinação, há uma confusão, né? É muito grande, com respeito a ser salvo ou não ser salvo. Veja bem, Deus não nos predestinou para ser salvo, mas para sermos conforme a imagem do seu filho. O que Deus está querendo dizer aqui, através de Paulo, é que ninguém vai herdar o céu, ou seja, ninguém vai ser salvo, se não ser transformado, ou se não ser parecido com Cristo, né? Se não se permitir ser transformado a um nível de ser parecido com Cristo. É isso que Paulo está falando aqui, que Deus está falando, né? Então, Deus colocou como critério isso, né? Só vai chegar ao céu quem se parecer com Cristo, ou quem chegar a essa estatura de varão perfeito. Então, ele coloca aqui, né? Para encerrar, ele diz assim, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. É o primeiro passo da transformação aí. E aos que justificou, também glorificou. Também glorificou. Então, é o último passo, né? Olha como que Deus, ele já coloca como se fosse algo acontecido, o que nós estamos ainda no processo. É tão certo que Deus vai cumprir essa promessa, que ele coloca como algo já acontecido.
Então, percebe-se que lemos, né, que Deus traçou um plano que só quem realmente não quer ser transformado é que não será. Agora, o último passo aqui, vemos que esse desejo de Deus, de forma explícita, na explicação de Jesus a Nicodemos. No Evangelho de João, no capítulo 3, verso 4, Nicodemos pergunta, dizendo o seguinte: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode herdar o reino de Deus. É importante que a gente entenda isso também, irmãos, porque aqui fala sobre o passo seguinte, né, da aceitação, né, quando eu aceito. E aí entra a nossa participação no plano, aquilo que incumbe a nós. É uma decisão que nós temos que tomar. E, como o pastor Zé Divaldo já disse, ela não é fácil. Ela não é fácil. Porque para eu fazer parte desse plano, para eu ingressar nesse plano de salvação, eu preciso tomar essa decisão, que é o primeiro tópico do nosso tema aí, né? Eu preciso tomar essa decisão. E qual é essa decisão? É a decisão de nascer de novo. Só que para nascer é preciso morrer, né? Como Paulo explica, esse novo nascimento falando da semente. E toda semente, para nascer, ela primeiro precisa morrer. Então, para mim nascer de novo, eu preciso morrer. Morrer como? Morrer a velha criatura, né? E ela acontece no ato da decisão e na confissão, né, publicamente, do meu batismo. Então, quando é o que Jesus está explicando aqui para Nicodemos. Eu preciso nascer agora de uma segunda forma, não da vontade do varão, mas da vontade de Deus. E esse novo nascimento, ele acontece o mergulho nas águas, né, como Jesus instituiu o batismo, e pela vontade do Espírito na minha vida, ou seja, a permissão do Espírito, da água e do Espírito. O Espírito vai gerar essa nova criatura, ele vai criar essa nova criatura, ele vai formar essa nova criatura. Então, eu preciso tomar essa decisão. E ela é difícil, né? E conforme Jesus explica ela lá em Lucas 9, 23, ele explica da seguinte maneira: se alguém quer vir após mim, é necessário negar-se a si mesmo, dia após dia, tomar a sua cruz, né, sacrificar-se, né, e segui-lo. E ele ainda ressalta dizendo o seguinte, que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por causa dele, ganhá-la-á. Então, é uma decisão que nós precisamos tomar. Paulo também fala um pouquinho a respeito disso em Romanos 12, no versículo 1, entendendo um pouco mais do plano da salvação ali, ele expressa o seguinte, né, ele diz para nós, ele roga a nós, que nós nos sacrifiquemos, né, nos debrucemos sobre o altar do Senhor, sacrifiquemos o nosso eu, pautado na misericórdia que Deus teve de nós, né, por nós, enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Então, que nós tomemos essa iniciativa de sacrificar, de tomar nossa cruz, de negarmos a nós mesmos e seguir a Deus. Paulo coloca que só esse desejo, esse ato de fazer, já se torna um culto santo e agradável a Deus. Né? Que é um culto inteligente, porque eu entendi o propósito, eu entendi o plano, estou me sacrificando ali para que o segundo passo aconteça. E ele explica isso no versículo de número 2. Ele diz que quando eu tomo essa iniciativa de me sacrificar, de anular a mim mesmo, eu não estou me conformando com o mundo. Eu não estou querendo ser como o mundo em geral. Né? Quando eu digo mundo, digo as pessoas em geral. Mas eu estou querendo anular isso. Eu estou querendo negar isso. E então eu vou permitir ser transformado pela renovação do entendimento, pela nova orientação que recebo através do Espírito Santo. E isso vai transformar a minha mente. E quando eu fizer isso, então eu vou ter a oportunidade de experimentar a verdadeira vontade de Deus, o verdadeiro desejo de Deus, o verdadeiro pensamento de Deus a meu respeito, como ele diz em Jeremias 29, 11, né? Que o pensamento dele a nosso respeito não é de mal e sim de bem, né? Porém, ele só pode dar o que nós desejamos. E quando eu faço isso, né? Então Deus pode realizar em mim a sua boa, a sua agradável e a sua perfeita vontade. Para encerrar aqui, irmãos, nós percebemos aí, diante dos textos que nós lemos, que essa é uma decisão minha, né? É uma decisão nossa, decidir servir a Deus e ao seu propósito, né? Apesar dele querer muito que eu o aceite, ele não fará isso por mim, né? Na verdade, o que Deus poderia fazer, ele já fez, como nós já falamos aqui, já citamos aqui. Agora é minha vez. E para concluir, é tão importante quanto ser transformado em filho de Deus é cumprir o papel para o qual fomos transformados, né? Para melhor entendermos isso, é só olhar para o modelo, que é Jesus, né? Ele veio nos ensinar como andar, como cumprir a vontade de Deus. E aí eu passo a oportunidade aqui para o nosso
presbítero Maílson lá de Guariba para ele explicar para você como que é que faz isso aí. Amém? Amém, Moisés. Louvado seja Deus por vossas palavras, né? De forma tão sábia e tão maravilhosa, vocês expuseram esse tema tão importante para a vida não só do cristão, mas de todo ser humano, né? E tomando sequência, então, nesse entendimento de entrega, de uma vida entregue a Deus, de uma vida dedicada a Deus, dessa recepção da obra de Cristo, na qual Moisés apontou, falou aí muito bem falado, né? Nos ensinou de uma maneira muito clara, essa ação salvífica de Cristo e atuação na vida do ser humano através do Espírito. Após nós passarmos por esse passo, termos esse entendimento, esse convencimento do pecado e da necessidade de sermos salvos através da obra de Cristo Jesus, após o homem passar por esse passo, ele entra então em um outro processo, onde o seu caráter ele passa a ser transformado. Então eu quero deixar bem, quero esclarecer para os amados, né, sobre a transformação do caráter. E para a gente ter esse entendimento, nós precisamos primeiro entender o que é o caráter. O que é o caráter, para nós entendermos o que é um caráter cristão. Então, basicamente, a palavra caráter, ela vem do latim caracter, né? E ela significa marca gravada ou sulcada. Metaforicamente, ela vai nos trazer um entendimento de que há uma marca ou um símbolo, uma impressão na alma da pessoa, dando-lhe uma qualidade que a define. Então, nós podemos dizer basicamente assim, que caráter é o conjunto dos traços morais, né, psicológicos, morais, de um indivíduo que acaba definindo quem essa pessoa é e como ela se comporta em sociedade ou em grupo especificamente, e no nosso contexto cristão, como ela se comporta diante de Deus. Para a gente ter esse entendimento, pessoal, Moisés ele explicou bem claramente, o homem ele passou por um processo de queda. A Bíblia vai nos mostrar que o homem ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Lá em Gênesis, né, aponta muito bem isso, que Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Gênesis 5:1 vai falar, né, este é o livro das gerações de Adão, que foi o primeiro homem. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Então, o homem ele foi criado à semelhança de Deus. Então, o seu caráter, o seu padrão moral, era o padrão moral estabelecido por Deus. Porém, o homem, ele caiu e ele foi contaminado pelo pecado, e a consequência dessa contaminação com o pecado foi uma condição total de depravação, onde o homem passou a não fazer nada que agradasse a Deus. O homem se tornou incapaz de fazer o bem diante de Deus, né? Nós vamos ver uma passagem lá em Gênesis também, no capítulo 6, verso 5, que é uma das passagens que eu tenho como uma das mais tristes da Bíblia. Temos, né, a passagem que Jesus morreu, é muito triste, mas é esta morte que nos trouxe salvação. Mas uma das passagens mais tristes que eu vejo dentro da Bíblia está lá em Gênesis, no capítulo 6, que foi quando Deus retirou o seu espírito do homem. Porque o Senhor viu, conforme diz lá em Gênesis 6:5, que o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do coração do homem era sempre para o mal. Então o homem, amados, ele se corrompeu, ele perverteu a moralidade, ele corrompeu a moral que Deus lhe tinha lhe dado, né? Em Romanos, Paulo vai dizer, no capítulo 1, a partir do verso 25, Paulo vai trazer algumas características do homem após ter o seu caráter, a sua moralidade corrompida. E Paulo vai dizer assim, olha, trocaram a verdade de Deus pela mentira,
passaram a adorar objetos que foram criados, né, seres criados em lugar do Criador, se entregaram a paixões vergonhosas, passaram a realizar, trocar as suas relações sexuais naturais, deram início à sucessão de atos indecentes. O verso 27 do capítulo 1 de Romanos vai falar isso. Sucessão de atos indecentes. Vai falar também no 28 que desprezaram o conhecimento de Deus, que passaram a ter mentes depravadas e praticar tudo o que é reprovável diante de Deus. No verso 29 vai falar assim que eles estavam cheios de injustiça, maldade, ganância, depravação, empanturrados de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia e bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, vivem criando maneiras de praticar o mal. Então não é somente o fato do ser humano praticar o mal. O seu caráter foi tão corrompido que ele cria maneiras de praticar o mal, né? Desobedientes aos seus pais, insensatos, desleais, sem amor, sem respeito à família, sem qualquer misericórdia para com o próximo. Então nós podemos ver que a consequência do pecado no caráter do ser humano foi terrível. Depravação total. O homem entrou numa depravação total que o distanciou totalmente daquele padrão de moralidade que o conferia o título de imagem e semelhança de Deus. Mas, amados, como Moisés também falou, Deus ele criou um plano, ele teve uma forma de trazer, de regenerar novamente essa imagem do homem, né? E após a vinda de Jesus, já deixada pelo pastor Moisés, o homem, após aceitar essa salvação de Jesus, ele teve o seu caráter, através da fé em Cristo e a ação do Espírito Santo, regenerado. Então, se o pecado ele deformou o caráter humano, pela fé em Cristo, esse caráter ele passa a ser regenerado através da ação do Espírito Santo, da intervenção do Espírito Santo na vida do homem. Então, nós vamos ver Paulo falando lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, assim, olha, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, a pessoa, o ser humano, após receber a salvação através de Cristo Jesus, aceitar, né, esta salvação, essa mediação através do ato salvífico de Jesus Cristo, o Espírito Santo, ele passa a atuar na vida do ser humano. Moisés ele explicou bem a intervenção do Espírito Santo, o selar do Espírito Santo, a pessoa passa a receber o Espírito Santo atuando na sua vida. E é pelo Espírito Santo que o pecador agora torna-se um capacitado para demonstrar um caráter que agrada a Deus. Nós vamos ver lá em Tito 3,5, não é por causa dos nossos atos de justiça que praticávamos, mas é devido à misericórdia de Deus, na qual ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então o Espírito Santo passa agora a operar na vida do ser humano, e a partir do momento que o ser humano ele passa a viver pelo Espírito, a andar pelo Espírito, ele tem o seu caráter renovado. A criatura velha, aquilo que é velha, a velha natureza, ou a natureza pecaminosa, o ser humano ele passa a ter agora uma capacitação espiritual para lutar contra todos esses instintos pecaminosos que agora o perseguem e que muitas vezes, distante de Deus, o dominava. Então Paulo vai falar em Romanos, no capítulo 8, ele vai dizer assim, olha, os que vivem, capítulo 8, no verso 8, os que vivem na carne não podem agradar a Deus. E no 9 ele vai dizer assim, ó, vocês, contudo, não estão debaixo do domínio da carne,
mas vocês estão debaixo do domínio do Espírito. Então, a partir do momento que a pessoa passa a estar debaixo do domínio do Espírito Santo, ele passa a ser controlado pelo Espírito Santo. Ele passa a ser conduzido pelo Espírito Santo, de forma que Deus passa a produzir no homem uma vontade diferente, uma ação diferente, uma atitude diferente. Efésios, no capítulo 2, no verso 13, pertinho onde o Moisés leu lá, vai dizer assim, ó, é Deus quem produz em vós tanto o querer, quanto o realizar conforme a sua vontade. Então, se você, a partir do momento que o homem passa a estar debaixo da vontade do Espírito, debaixo do domínio do Espírito, Deus começa a operar nele, tanto o seu querer, quanto o seu praticar, quanto o seu realizar. E as obras do homem passam a ser agora diferentes, né? Então, queridos, o que passa a acontecer na vida do homem é aquilo que nós vamos encontrar, na qual Paulo vai falar, né, dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito, né, junto com as características que ele transporta, que ele carrega em si, né? O fruto do Espírito vai lá nos trazer o amor, a pessoa passa a ser uma pessoa amorosa, que é diferente daquela vida depravada, daquele caráter depravado. Esse caráter novo, conduzido pelo Espírito Santo agora, vai ser um caráter de alegria, né? De paz, de paciência. Uma pessoa que passa a ser benigna, bondosa, fiel, manso e ter domínio próprio, que são características conferidas àquela pessoa que é dominada pelo Espírito Santo. Sendo dominados pelo Espírito Santo, a pessoa então está, queridos, nós estamos nesse processo contínuo de melhoria chamada de santificação. A santificação é um processo de melhoria contínua, na qual o ser humano é dominada pelo Espírito Santo, é instigada, né? É constrangida pelo Espírito Santo, né? Essa palavra constrangida, ela tem um entendimento de pressionada pelo Espírito Santo a andar conforme a vontade de Deus, andar conforme o desejo, né? Aquilo que agrada a Deus. E isso é um processo contínuo de santificação. Basicamente, então, para nós concluirmos, nós podemos resumir que o processo que envolve o caráter cristão, né, ele pode ser resumido da seguinte forma: o homem estava morto em delito e pecado, Efésios capítulo 2, verso 3 vai falar bem isso. Só que a partir daí o homem ele é resgatado pela graça de Deus através de Cristo, lá em Efésios 2:5 vai estar falando sobre isso também. E ele então experimenta uma profunda transformação em todo o seu ser. E é nesse ponto, meus amados, que ocorre a transformação do caráter cristão. E para definir isso, eu quero estar lendo aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 17. Na verdade, nós já até falamos dessa passagem, vai estar falando, se alguém está em Cristo, nova criação é, ou nova criatura é. As coisas antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo, né? Tudo se fez novo. O ser humano tem o seu caráter transformado pela ação do Espírito Santo, como Moisés já disse, permitindo, né, essa intervenção divina na sua vida, e ele passa então a ter uma nova vida. Paulo chega a dizer que as coisas que eu vivia na carne, as obras que eu fazia, as obras que eu vivia, tudo, o meu passado, né, eu transformei isso, eu considero isso como um esterco, né? A minha vida passada, eu considero isso como se fosse um esterco, uma coisa ruim, né? E passo agora a ter uma nova vida com Cristo, uma vida dominada e conduzida pelo Espírito Santo. Essa é a transformação do caráter do homem que entrega a sua vida para Jesus Cristo, que toma essa decisão de entregar-se a Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso.
E essa é a parte da transformação do caráter e da palavra que eu gostaria de deixar para os irmãos nessa noite. Volta a palavra agora para o pastor Zé Edivaldo. Muito bem. Tá me ouvindo, Lucas? Aí, então, realmente, esses dois pontos aí foram importantes, né? Para você que está seguindo a escola bíblica Avivamento, entender que quando você pertence a Deus, você passa por um processo, porque, na verdade, Deus quer te preparar para um futuro. Eu vou falar agora, encerrando, concluindo, do futuro da igreja. A igreja não é os templos. É bom que se fique bem definido isso, que o templo, a igreja e o templo são coisas diferentes. A igreja somos nós, o templo é o local onde nós servimos a Deus, cultuamos a Deus. E nós temos que realmente passar por esse processo que os nossos pastores comentaram aí, porque, na verdade, Deus tem um futuro para nós. E esse futuro, dentro do slide que vocês vão ver aí, diz o seguinte: pois eu estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, versos 38 e 39. Então, a única coisa que pode nos impedir de ter um futuro com Deus é eu não tomar a decisão, é eu não permitir que o Espírito Santo trabalhe o meu caráter, eu não aceitar as regras da palavra de Deus para que a minha vida venha frutificar. Então, o futuro da igreja é aquilo que nós cremos, né? De que teremos uma vida eterna ao lado de Deus. E olha o que diz Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Ele diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Declaramos isto. Nós, os vivos, os que ficarmos na vinda do Senhor, de modo algum procederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, e os que ficamos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então vejam, os amados, que nós estamos definindo aqui que vale a pena a gente passar por esse processo, desde a entrega até entender isso, que nós temos um futuro com Deus. Então, eu gostaria de concluir lendo aí a conclusão no slide, que diz o seguinte: mas agora assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não o cobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas. Isaías 43, 1 e 2. Isso para você entender que nós podemos passar por uma prova. E é exatamente isso, né, irmãos, que nós estamos enfrentando nos dias de hoje. Uma grande prova. Muitos têm desistido nessa situação que está atravessando o mundo. Muitos têm desistido da fé. E você que realmente entendeu essa palavra, você vai compreender que isso é uma prova. O Senhor sempre provou o povo dele durante a caminhada para Canaã. E nós estamos indo para Canaã celestial, Canaã espiritual, Jerusalém espiritual.
vamos estar com o Mestre Jesus para sempre. E para isso, nós precisamos, então, pertencer a Deus. Não desistir, né? É hora de você olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Passar por todas essas dificuldades que nós estamos passando, mas continuar firme, porque nós pertencemos a Deus. Essa nossa conclusão. Estamos aí, então, agradecendo aos nossos irmãos que contribuíram. Eu quero agradecer a você, Lucas, por ter aí mediado essa conversa nossa. Queria agradecer ao pastor Moisés, ao presbítero Maílson. Deus abençoe. E na próxima nós teremos um novo tema, né, para estarmos aqui conversando com o nosso povo nas 3 congregações. Quero mandar um abraço para todo o pessoal da igreja de Jabuticabal, a igreja de Guariba e a igreja de Pitangueiras. Que Deus abençoe vocês. Aproveitem esse tempo, tirem alguma dúvida. Se vocês quiserem mandar algum comentário, dá para a gente saber, né, Lucas? Dá. É possível a gente saber. Então, mande que a gente, com certeza, no particular, vamos tirar toda dúvida. Tá certo, Lucas? Certo. É com você aí de volta. Certo. Então, irmãos, depois de ouvirmos essa mensagem, esse estudo, quais são os próximos passos que devemos tomar? Devemos tomar uma decisão. E só a gente é responsável por ela. Se você tomar hoje uma decisão, a decisão de servir a Deus, tomar por vontade própria, você vai estar criando compromisso com você mesmo. E isso vai ecoar por toda a eternidade. E qual que é o período de tempo? Hoje. Faça isso hoje. Porque Deus prometeu perdão para os seus pecados. Mas Ele não te prometeu um amanhã para a sua procrastinação. Ele não promete um amanhã para você que ouviu hoje a palavra e não tomou a sua decisão. Então, eu convido a você hoje tomar uma decisão. Se você não tomar uma, você já tomou uma. Entendeu? Então, decida hoje se você vai servir ao Senhor ou se vai continuar da maneira que está. Momento, Senhor, falando da tua palavra. Deus, nós queremos fazer isso para fortalecer os nossos irmãos na escola bíblica, mas, acima de tudo, para que essa nossa palavra vá alcançar pessoas que vão ver durante o horário, durante o dia, Senhor, no nome de Jesus. E esse não é um trabalho de vaidade, não é um trabalho, Senhor, que nós queremos alguma coisa para nós, nós queremos glorificar o teu nome. Deus, em nome de Jesus, abençoe, Senhor, o presbítero Maílson por participar, abençoe o Lucas, abençoe o pastor Moisés aí em Pitangueiras. Deus, obrigado, Senhor, por essa equipe nesse trabalho, em nome de Jesus. Amém.